Olá, pessoal. Você já observou que tudo que é negativo parece que chama mais a nossa atenção do que o que é positivo? E por que será que isso acontece? Bom, é sobre esse assunto que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Continuando com a série do livro A Arte de Pensar Claramente, tem um capítulo desse livro que diz por que o mal impressiona mais do que o bem. E nesse capítulo, o autor ele diz que isso acontece por causa da nossa mente, que ela tem uma sensibilidade maior a tudo que é negativo. Então, tudo que for negativo vai chamar mais a nossa atenção do que aquilo que é positivo. E nós podemos observar no nosso dia a dia. Não é difícil a gente ver exemplos disso, porque geralmente no nosso dia acontece sim coisas positivas, mas muitas vezes nós podemos até ficar desapercebido em relação às coisas positivas que está acontecendo no nosso dia. Mas quando acontece algo negativo, é difícil a gente ficar desapercebido. Geralmente nós vamos focar mais naquilo que é negativo, que aconteceu no nosso dia. E às vezes tem pessoa que até mesmo diante de algo negativo, seja até mesmo uma crítica negativa, ela já age como se o dia dela tivesse acabado por causa daquela crítica. E muitas vezes, quando ela recebe um elogio, o dia dela não muda tanto assim para melhor. Parece que o elogio não teve tanto efeito assim na vida dela. Agora, já a crítica é diferente. A crítica, às vezes, tem um poder para algumas pessoas que são mais sensíveis ainda ao que é negativo de acabar com o dia dela. Então, é por isso que tudo que é negativo acaba chamando mais a nossa atenção. Então, é por isso que a gente precisa ter conhecimento disso para que a gente também possa ter algumas atitudes para melhorar a nossa maneira de pensar, porque essa forma de pensar negativo, de dar, ou seja, de dar mais atenção ao que é negativo, é uma coisa que já está na nossa mente, já é da natureza humana, sentir atraído, sentir atenção por tudo que é negativo. Então, sabendo disso, é bom a gente evitar, reforçar mais ainda essa tendência que a nossa mente tem para estar sempre focando no que é negativo. E como é que nós podemos fazer isso? Evitando consumir assuntos, conteúdos negativos. Porque nós sabemos que hoje, na era da internet, os meios de comunicações, na mídia, geralmente tudo que é mal, tudo que é negativo, parece que tem um alcance maior. Podemos até observar no YouTube mesmo. Quando surge algum vídeo, até mesmo de escândalo, de coisas ruins, tragédias, às vezes no primeiro dia já tem tantas visualizações, por quê? Porque esse tipo de assunto chama mais a atenção das pessoas. Às vezes, se alguém faz um vídeo até com um tema positivo, algo para melhorar o dia da pessoa, nem todo mundo tem interesse de assistir esse vídeo. Mas se for um vídeo ruim com uma tragédia, muitas pessoas vão se sentir mais interessadas a estar consumindo esse tipo de conteúdo. E por que isso acontece? Por causa da nossa mente mesmo, que já tem essa tendência de dar até mesmo uma atenção maior àquilo que é negativo. Então, gente, sabendo disso, é bom a gente também analisar sobre o que é que nós estamos alimentando a nossa mente. Porque se a nossa mente já tem uma tendência a focar no que é negativo, e se a gente, no nosso dia a dia, a gente consome mais coisas negativas, coisas ruins, então a nossa mente vai pensar mais ainda sobre o que é negativo, porque a gente vai estar alimentando a nossa mente com coisas negativas. E nós sabemos que quando a gente alimenta a nossa mente com coisas negativas, a nossa vida vai ter um impacto disso. Porque é o impacto do ambiente, que muitas vezes a gente pensa que o ambiente é apenas um ambiente físico, a nossa moradia, as pessoas que estão em nossa volta, mas não é só o ambiente físico que tem impacto em nossas vidas, não. O ambiente também virtual, aquilo que nós consumimos nas redes sociais, também é um ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, se a gente escolhe dar preferência a conteúdos negativos, então nosso ambiente virtual vai ter uma influência negativa sobre as nossas vidas. Mas se a gente preferir estar acessando conteúdos positivos, até mesmo conteúdo motivacional, isso já vai ajudar em nossas vidas para que a gente não fique só focado no que é negativo, mas que possamos também focar em coisas positivas.
porque a vida não tem só coisa negativa, tem coisas positivas. Mas muitas vezes a gente pensa que só tem coisas ruins na vida, no mundo, porque muitas vezes a gente está consumindo só notícias ruins. E às vezes parece que o mundo só tem coisas ruins. Tem coisas ruins, sim, nós sabemos, mas também tem coisas positivas. Mas o que é que acontece? Até mesmo nos jornais mesmo, quem gosta de assistir jornal sabe o que é que mais passa no jornal. São notícias positivas ou notícias negativas? Geralmente a maioria dos noticiários são coisas negativas, coisas que nos deixam até com medo, apreensivo, às vezes até mesmo ansioso, porque geralmente quem assiste jornal o tempo todo, pela manhã, à tarde, à noite, porque se a gente quiser, tem jornal o tempo todo. Então já pensou uma pessoa que toda hora está assistindo jornal, só ouvindo tragédias, notícias ruins, o quanto isso não vai estar fazendo mal para essa pessoa, para seu psicológico, seu emocional. Então a gente precisa também ter cuidado com aquilo que nós estamos consumindo, porque às vezes tem pessoas que ela tem uma vida assim até mesmo tá ansiosa, pode estar até com depressão, porque ela só está consumindo coisas negativas que vai contribuir para esse mal-estar na vida dela. Então, a partir do momento que a gente passa a substituir tudo que é ruim, tudo noticiário negativo por coisas positivas, coisa que vai nos motivar, a nossa vida já pode melhorar e muito. Então é por isso, gente, que é sempre necessário a gente estar fazendo essa reflexão. Sempre quando a gente assistir alguma coisa, por exemplo, quando você assiste um vídeo aqui no YouTube, você deve fazer essa análise. Será que esse vídeo me ajudou em alguma coisa, me deixou mais motivado ou só me deixou mais triste ou até mesmo indignado? Então a gente precisa estar analisando a respeito disso, porque às vezes tem pessoas que ela vive tão indignada com tudo, por quê? Porque ela vê tantas notícias ruins e às vezes até nos noticiários tem coisa que a gente não tem o que fazer. Às vezes você assiste um noticiário, vê uma notícia ruim, uma tragédia, você só fica indignado e não tem o que fazer. Então isso é ruim para nós, porque o sentimento de revolta, de indignação, não vai trazer coisas positivas para a nossa vida. Então é bom a gente ter consciência a respeito disso. Não é obrigado você parar de ver. Se você gosta de assistir um noticiário, gosta de estar informado, você pode assistir, mas é bom a gente saber também os impactos negativos que isso pode trazer para a nossa vida. Já pensou todo dia estar diante de uma televisão, seja pelo celular ou o que for, só ouvindo notícias de tragédia? Então, isso sim pode ter e geralmente tem um efeito muito negativo em nossas vidas. E esse autor do livro, ele trouxe esse exemplo, até mesmo falando que a nossa mente, ela reage mais em relação à perda do que a ganho. Então, é por isso que tudo que vem para nossas vidas como uma ameaça de perder algo, também chama mais a nossa atenção, porque perder algo também é algo negativo. E muitas vezes, até mesmo quando a gente vai fazer algo pela possibilidade de ganhar alguma coisa, muitas pessoas não se motivam muito. Mas quando ela vê um risco de perder algo, ela se motiva mais. Então, até para se motivar para fazer algo, a nossa mente ela já tem uma tendência de se motivar mais pelo medo de perder algo. Então, quando a nossa mente percebe que nós corremos o risco de perder algo, ela vai querer agir, porque ela não quer perder nada. Mas, às vezes, se a nossa motivação fosse apenas ganhar algum benefício, muitas vezes a nossa mente vai nos deixar no comodismo. Como eu já falei em outros vídeos aqui a respeito de mudar de vida, que não é fácil, então às vezes a nossa mente não ajuda muito porque ela vai ficar mais acomodada. Porque quando se fala de mudar de vida, a gente está o quê? Almejando o quê? Um benefício positivo. E geralmente a nossa mente ela vai ser mais impactada pelo medo de perder algo. Então, nós podemos observar isso até em relacionamento. Às vezes, tem pessoas que estão querendo ter um relacionamento melhor, às vezes, conversa até com seu parceiro ou sua parceira, mas a pessoa não se importa. Mas quando chega o momento, até que já perdeu o relacionamento, ou a pessoa vê aquele risco de perder, agora a pessoa quer mudar tudo. Por quê? Porque pelo risco da perca do relacionamento, ela se motiva a mudar, mas se for apenas a pessoa falando de mudar para melhorar o relacionamento, muitas pessoas não dão crédito, porque aquilo que é positivo não traz tanto impacto assim em nossas mentes para que a gente venha fazer uma mudança.
E geralmente nós só mudamos mais pelo medo de perder algo. Ou seja, como tem aquela frase, né? Eu acho que muitos aqui devem ter ouvido, né? Quem não muda por amor, muda pela dor. E na maioria das vezes nós só mudamos mais pela dor, por causa dessa maneira de pensar. Sempre dá mais foco àquilo que é negativo. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Se você gostou do assunto, deixa aqui um comentário. Você que não é inscrito no meu canal, está assistindo esse vídeo, faça também sua inscrição, curte e compartilhe. E até um próximo vídeo, gente. Tchau.